Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa série Desconexão Digital com Propósito. A série que é pensada para você que é pai, para você que é mãe, para você que é família, cuidador, que quer entender um pouco mais sobre o espaço digital e ajudar o seu filho a se desconectar das telas e a se conectar mais em família, a se conectar mais na escola, a se conectar mais em presença com cada uma das suas decisões e das suas atividades. E hoje é um dia que eu já chego aqui com alguma nostalgia, afinal chegamos à nossa 14ª aula, a última aula dessa série. Calma, teremos mais conteúdos aqui, continuaremos falando sobre educação digital, cuidados online, jogos virtuais, redes sociais, perigos digitais e continuaremos trazendo alguns alertas sobre os perigos, é claro. Mas essa nossa série hoje chega ao fim e é o dia de retomar, de revisar tudo aquilo que nós falamos até então e fazer um fechamento nessas ideias, desses dados que foram apresentados. Por isso, a nossa 14ª aula é uma aula de despedida, é uma aula de despedida da série e é uma aula também sobre decisões. Decisões sobre tudo isso que nós vimos aqui juntos, sobre todas essas informações que nós aqui trocamos, sobre cuidados, dados e como então proteger melhor, né, o seu filho no espaço digital. Enfim, essa é a ideia do nosso encerramento de hoje. E, portanto, eu começo, né, retomando um pouco de tudo que nós conversamos até aqui. Nós conversamos nas primeiras aulas sobre cuidados, sobre os casos de bullying, de cyberbullying, sobre as estatísticas, sobre a relação entre o fato de o Brasil ser o segundo país no mundo com mais tempo de telas e o quanto isso faz com que crianças e adolescentes estejam hiperconectados. Essa hiperconexão leva a uma vulnerabilidade nesse espaço digital e, portanto, ficam mais propensos e mais sujeitos a sofrer cyberbullying ou até praticar cyberbullying nos espaços digitais. Mas, principalmente, o alerta que foi feito aqui e também vale retomar foi em relação àquela estatística do IBGE de que 24% dos adolescentes que responderam à pesquisa em 2022 afirmaram que a vida não vale a pena ser vivida. E isso é de fato algo que nos chama muita atenção e nos mostra a importância de mostrar para essa geração, para esses adolescentes, o que há de bom na vida fora das telas. Lembrando que essa é uma geração que já nasceu imersa, que são os verdadeiros nativos digitais, pelo menos aqui no nosso contexto nacional, e que, portanto, isso está muito relacionado ao fato de eles estarem muito conectados. Então é necessário mostrar para essa geração a vida offline, a dopamina offline, a importância das conexões presenciais, físicas, de afeto, de conexão visual, enfim, trazer para essa perspectiva dos adolescentes algo a mais para além das telas, mostrar o valor das relações e das conexões offline. Então nós falamos aqui sobre esses dados, essas estatísticas, falamos ainda sobre algumas estratégias que ajudam a essa desconexão acontecer, como criar momentos de importância, de pertencimento, de conexão visual, de trocas, de narrativas, onde não hajam telas, para que você também seja este exemplo de alguém que prioriza a relação presencial, o contato visual, sem fazer uso de qualquer tipo de telas. E aqui não estou me referindo exclusivamente a telefone, smartphone, celular, mas telas em geral, televisão, séries, redes sociais, plataformas de streaming, enfim, reservar um momento na sua agenda, como lá nós dissemos anteriormente, em que o seu filho, bem nos termos da Constituição, seja a sua absoluta prioridade, a sua prioridade exclusiva naquele momento, naquele dia, naquela semana. A gente fala em semana porque sabemos a realidade das famílias,
as demandas de trabalho cada vez mais crescentes, especialmente por conta da conexão, onde o trabalho muitas vezes acaba sendo levado para além do momento, né, que a gente disponibiliza para a execução daquelas tarefas, mas simplesmente por ter o acesso à conexão digital, muitas vezes o trabalho continua depois daquele momento que é pensado, né, para estar trabalhando, seja num ambiente de trabalho, ou mesmo para aqueles pais que são empreendedores, autônomos, enfim, nós sabemos que o trabalho continua para além desses momentos. Porém, se for possível, uma vez no seu dia, muito melhor, pelo menos 3 vezes na semana, melhor ainda. Se nem isso for possível, se for só uma vez na semana, ainda assim é válido, ainda assim é necessário e importante estabelecer na sua agenda, na sua rotina, o seu filho como a sua prioridade absoluta e exclusiva, sem qualquer outro artifício de conexão, apenas a conexão visual, de narrativa, de diálogo, de verdadeira conexão, visão, né? E presença física, presença mental, presença de consciência em relação àquelas tomadas de decisão. Quando nós falamos aqui sobre desconexão digital com propósito, que essa foi a proposta dessa série, foi uma forma de falar também que nós precisamos ter um propósito em relação a essa desconexão. Nós precisamos agir e nos mover intencionalmente para que aconteça essa desconexão. E isso parte primeiro de nós, adultos, pais, responsáveis, educadores, representantes parentais, cuidadores. Primeiro nós precisamos viver essa desconexão para que isso possa ser sentido e para que isso seja também um estilo de vida daquela família, um estilo de vida de desconexão. Em algum momento do dia, em algum momento da semana, 3 vezes a semana, na medida e na frequência que for possível, mas que haja essa desconexão como um estilo de vida. E por isso desconexão digital com propósito é com o propósito de desconectar do digital, mas também com o propósito de conectar offline. E talvez ao longo desses nossos dias aqui juntos, ao longo deste mês de outubro que foi todo dedicado a isso, hoje nós chegamos ao primeiro dia de novembro e encerramos a proposta da série com esse fechamento, com essa conclusão final. E talvez a gente falando aqui sobre tudo isso nos leve a pensar que a desconexão é algo muito surreal, né? Hoje a nossa realidade é outra, é a realidade de conexão digital. Existe essa necessidade de nós estarmos conectados, porém, eu digo que nós precisamos priorizar a família, precisamos priorizar filhos, precisamos priorizar as nossas crianças e adolescentes. Não é à toa que a Constituição Federal utiliza essa expressão criança e adolescente como absoluta prioridade. Não é de fato à toa. É porque essas pessoas são mesmo muito especiais. São muito especiais para mim e eu tenho certeza que são muito especiais para você. Elas são a nossa absoluta prioridade. Elas demandam a nossa atenção. E todo esse meu tempo de pesquisa e esse tempo aqui com vocês e esse tempo de trabalho com as escolas é justamente pensando, eles são a minha absoluta prioridade. Eles têm que ser a sua absoluta prioridade também. Eles têm que estar na sua agenda, assim como um cliente está na sua agenda. Eles têm que estar na sua agenda, assim como uma atividade de trabalho está na sua agenda. Ele precisa ter o seu momento com você, mãe, com você, pai, com você, cuidador, familiar, enfim. Ele precisa ter esse momento exclusivo de conexão. E é justamente isso que eu quis trazer até aqui. Não é para dizer que o digital é um ambiente perigoso e que a gente não deveria se conectar, não deveria ter se conectado. Não foi essa a intenção. A gente só precisa entender o que o digital tem de perigos. A gente não pode mais, assim como a nossa geração fez até agora, nós não podemos mais usar o digital apenas pensando de forma automática ou apenas visualizando os aspectos positivos. É chegado o momento de nós entendermos que existe um outro lado, negativo, e que a gente não pensa nele para que a gente se assuste, se afaste, saia correndo do uso digital, porque isso é fora do nosso tempo. O nosso tempo é um tempo de conexão digital.
É um tempo em que isso se faz presente e é hoje parte da nossa vida. Mas ele não pode ser toda a nossa vida. Ele precisa ser apenas uma parte da nossa vida. Pode ser uma parte significativa, porque nós trabalhamos online, porque nós usamos redes sociais para nos conectar em trabalho, nos conectar com pessoas, mas é uma parte. O principal é a presença. O principal é a construção de relacionamento, e relacionamento se constrói com confiança, com intimidade, com momentos de conexão afetiva, visual, verdadeiros. Então essa foi a proposta até aqui. Pense sobre isso e pense como é possível colocar hoje na sua rotina, planejar hoje na sua rotina momentos de conexão, momentos em que a conexão presencial, física e afetiva é uma prioridade absoluta. Precisa ser uma prioridade absoluta. Precisa estar na sua agenda, assim como uma atividade, uma tarefa, uma dinâmica de trabalho. A presença em família, conexão em família, esse momento precisa estar no seu planejamento, do seu dia, da sua semana. Ele precisa aparecer ali, você precisa visualizar, você precisa viver. Então, essa foi a proposta desta série. Nós vamos falar muito sobre muitos conteúdos sempre relacionados à educação digital, a CGA Educação Digital. Essa plataforma, esse canal é um espaço de conexão. É um espaço onde nós falamos de educação digital numa plataforma digital. Portanto, o digital tem sim, a internet, as plataformas têm sim inúmeras vantagens. E nós precisamos usufruir dessas vantagens. Nós precisamos usar as redes sociais. Nós usamos as redes sociais e não somos usados por elas. Ter essa consciência, ter essa mentalidade é o que vai nos trazer benefícios verdadeiros, efetivos para o nosso desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento pessoal do seu filho, da sua criança e do seu adolescente, que eu tenho certeza que é a sua prioridade absoluta, sim. E você vai viver isso não só no coração, mas principalmente em comportamento, relacionamento e ações. É o que eu desejo e é com isso que eu finalizo essa temporada de fala sobre a desconexão digital com propósito, dedicado com muito carinho para as famílias, para os pais, para as mães, para os cuidadores, para as pessoas que se preocupam e estão no dia a dia com as suas crianças e adolescentes e que quiseram mesmo vivenciar, entender mais sobre as conexões digitais, os aspectos negativos e vivê-los de uma outra forma, viver a partir de hoje de uma outra forma, com cuidado, com orientação, com atenção, com compreensão e, sobretudo, com vivência afetiva, verdadeira, física e presencial. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Lembre que ao longo de todas essas aulas eu sempre pedi ao final uma decisão sua e hoje não vai ser diferente. Só que eu realmente peço que você decida hoje. Lembre hoje que tudo que nós vimos até aqui mostra uma necessidade dessa vivência em família. Tenha na sua agenda, essa foi a proposta de hoje, tenha na sua agenda o seu momento em família, o seu momento com o seu filho, tão importante como qualquer outra atividade. Às vezes a gente sabe que existe essa importância, mas ele não está na nossa agenda, então coloque na sua agenda, tome a sua decisão, compartilhe comigo, se você está vendo agora, compartilhe aqui comigo hoje, se você está vendo em outro momento, em outro tempo, também compartilhe aqui, vai ser uma alegria saber que de alguma forma essas falas aqui ao longo desses 14 encontros tocaram seu coração de alguma maneira. Nós voltamos a nos encontrar em breve por aqui e vamos falar muito mais sobre o digital. Um beijo no seu coração, tome a sua decisão, implemente hoje e nós nos vemos por aqui muito em breve. Até a próxima e muito obrigada!